você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Pensarán! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Muito bom dia, o Galo já cantou, então tá começando o Desperta ICL. Eu sou Lucas Rocha, vou conduzir o Desperta hoje no lugar do gloriosíssimo Leandro Demore. O Demore, gente, teve que se ausentar por uma questão de saúde, mas não é nada grave, ele pediu para avisar para vocês que ele já está resolvendo essa questão e deve estar de volta já, espero estar de volta aqui já na segunda-feira. Como vocês puderam ver, depois de muito vai para Cuba, o Eduardo Moreira decidiu ir e virou um documentário, né? O Homem Não Brinca Serviço. Então vem aí o primeiro documentário internacional do ICL, que conta com a participação especial de grandes nomes, como Frei Beto, Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, como vocês puderam ver aí no nosso vídeo, a Aleida Guevara, filha do revolucionário Che Guevara. Então toda a nossa comunidade está muito mais do que convidada para esse lançamento online gratuito, que vai acontecer no dia 13 de agosto, na próxima terça-feira, às 20 horas, mas para você poder assistir essa sessão de cinema, precisa pegar o seu ingresso, né? Só pegar o ingresso, despertacl.com.br, você faz o seu cadastro lá. O documentário, gente, está sensacional, né? Mostra o que é Cuba hoje, né? O Eduardo Moreira explorou a Cuba de mais diversas formas, né? Desde a questão da vida cotidiana, a zona rural, até o sistema político, né? Tem a conversa com o presidente de Cuba. Eu, particularmente, estou muito ansioso para assistir, porque recentemente teve algumas pessoas que eu conheço que foram a Cuba, então deu aquela vontade de ir, e esse documentário aí vai levar a gente para Cuba um pouquinho, né? Então não perca essa chance, vai lá e se inscreve, despertacl.com.br. Mas é isso, gente. Estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira e ICL Notícias e também nas redes TVT de São Paulo, Rádio Brasil Atual, também em São Paulo, na TV Quirimurê, em Salvador, Rádio Heliópolis FM de São Paulo e na Pop TV do Rio Grande do Sul, que transmite o Desperta em Porto Alegre e em Sobradinho. Eu já peço à nossa audiência que se inscreva nos nossos canais, não deixe de curtir essa transmissão e compartilhar, e também dizer no chat de onde está nos assistindo. Estou aqui diretamente do Rio de Janeiro hoje para conduzir o Desperta ICL. São 7h05 da manhã, dia 8 de agosto, quinta-feira, quase sexta-feira, né? Mais quinta-feira, já é uma prévia da sexta-feira. Então, queria trazer aqui, começar as nossas notícias, não podia ser de outra maneira, né? Com o Giro Olímpico, né? Trazendo o nosso quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris. Temos aqui, deixa eu ver se já está passando na tela, as Olimpíadas de Paris. Então, vamos lá. Temos os Estados Unidos na liderança desse quadro de medalhas, com 27 medalhas de ouro. Agora eles, de fato, estão liderando, né? Eles tinham inventado uma nova metodologia para poder contar o total antes das medalhas de ouro, né? O New York Times até fez uma super tabela para fazer contagens de quanto vale cada coisa, que o ouro vale tanto, a prata vale tanto. Mas, enfim, agora eles têm mais ouros do que a China. A China agora está em segundo, com 25 medalhas de ouro, 65 no total. A Austrália com 18 medalhas de ouro, 42 no total. A França com 13, 51 medalhas no total. A França que é anfitriã desses Jogos Olímpicos tão polêmicos, né? Esses Jogos Olímpicos com tanto problema. A gente vai falar daqui a pouquinho de mais uma novidade envolvendo
essas polêmicas Olimpíadas, né? A Grã-Bretanha tem 12 medalhas de ouro, 49 no total, está aí em quinto no quadro de medalhas. O Brasil tem 14 medalhas no total, 2 medalhas de ouro. Ontem a gente teve mais uma, né, com o Eduardo Acre, o Japinha, que conseguiu o bronze no skate, uma bela apresentação lá no skate park. E o Brasil aí rumo, tentando chegar ao seu novo recorde de medalhas, né, caminhando para chegar a 22 medalhas. A nossa expectativa é que consiga, né? Apesar de a gente ter tido desmontes, muitas políticas do esporte, de incentivo ao esporte olímpico, né? De desmonte no governo Jair Bolsonaro, que isso, enfim, afeta o ciclo olímpico, né? A gente já comentou bastante aqui no ICL sobre isso, mas a expectativa é que o Brasil consiga, de fato, chegar a esse novo recorde, né? Que seria um número aí histórico para a gente, uma marca muito importante no esporte brasileiro. Por enquanto, estamos aí com 14 medalhas no total, sendo 2 de ouro, medalha da Bia Souza no judô e medalha da Rebeca Andrade na ginástica artística no solo, uma apresentação aí que arrepiou todo mundo, né, com baile de favela, né, um show à parte, né, a Rebeca Andrade é um show à parte e mobiliza muita gente, né, então foi bonito de ver, mas vamos seguir acompanhando, que tem a Olimpíada até dia 11, né, até esse domingo. Esse domingo, dia 11 de agosto, temos Jogos Olímpicos. Está quase no final, né? Já está dando aquele gostinho de quero mais, mas temos ainda alguns dias aí para aproveitar os Jogos Olímpicos, né? Temos a final do futebol feminino. Se eu não me engano, é hoje. Eu posso estar confundindo. Se eu não me engano, é hoje a final do futebol. Mas, enfim, vamos para as outras notícias. Já passamos aqui rapidinho sobre Olimpíadas, eu queria voltar depois no final trazendo alguns pontos curiosos, né? Mais umas novidades desses Jogos Olímpicos. Mas vamos lá. Notícia do Brasil de fato. Desmatamento na Amazônia, deixa eu só aumentar a tela aqui. Desmatamento na Amazônia cai 46%, mas Congresso ameaça, avalia o Observatório do Clima. Em 12 meses, a Amazônia Legal teve a menor área desmatada desde 2016. Mas o pacote de destruição do Congresso pode reverter os bons números. Reportagem da Carolina Bataillé, do Brasil de Fato. Né? Então, a gente tem essa notícia de que foi a menor área desmatada, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Quem não lembra, o Bolsonaro tentou tirar essa responsabilidade do INPE, né? Tentou minar o INPE para não mostrar que o desmatamento estava rolando. E o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, afirma que o governo voltou a fazer operações de campo, a defender a lei, ao contrário do governo anterior. Né? Uma atuação do IBAMA, né, é fundamental para conter esse tipo de ação, conter queimada, conter desmatamento. Né? O IBAMA queima os equipamentos usados para desmatamento, tira de circulação, né? E o governo Bolsonaro parou de fazer isso, inclusive, né? O IBAMA às vezes ia fazer uma autuação, mas continuava lá o trator que podia fazer a destruição. Então, a gente tem casos relatados na imprensa disso acontecendo. Então, a gente tem agora uma atuação incisiva do governo federal na questão do meio ambiente. É claro que a gente fala que caiu o desmatamento total, mas tem a questão do Pantanal e do Cerrado, né? Que a gente tem tido recordes aí também de queimadas, também por causa da seca, mas também por causa da ação humana, principalmente por causa da ação humana. A gente já noticiou isso aqui no ICL. Então, tem essa declaração da ministra Marina Silva, no final da matéria, falando, né, que a Marina ressaltou a necessidade de direcionar esforços para o controle de devastação do Cerrado, onde os alertas de desmatamento tiveram altas de 9%, em relação ao período anterior, e uma das medidas desenvolvidas pelo Ministério é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado, o PP Cerrado. Ela diz que nós iremos trabalhar cada vez mais a implementação do plano para que tenhamos o mesmo resultado que estamos alcançando na Amazônia. Então, o resultado na Amazônia é exemplar, mas é importante, né, que a gente veja se refletindo também em outros biomas. Mas, enfim, notícia importante, né, sobre a questão do desmatamento, né, na Amazônia, que, enfim, é fundamental a gente manter nossas florestas de pé, né, gente? Isso parece óbvio, né, mas é importante sempre ser dito,
que a gente teve um governo anterior que queria passar boiada, né? Literalmente, o ministro do Meio Ambiente, naquele vídeo fatídico daquela reunião ministerial, fala em passar a boiada. Bom, eu vou aqui para o nosso portal iclnoticias.com.br. As notícias mais quentes estão lá. E mais falando de meio ambiente, né? Temos essa denúncia aí. É absurdo, né? A Samarco resolveu fazer uma matéria, fazer uma propaganda dizendo que está preservando o meio ambiente, que cuidou da região de Mariana após a tragédia ambiental do rompimento da barragem, né? Não dá nem para chamar de tragédia ambiental, é um crime, foi um crime que aconteceu em Mariana, da barragem sendo rompida por falta de fiscalização, por falta de manutenção. E aí a Samarco, a Vale, BHP e Renova são condenadas por narrativa fantasiosa. As empresas vão ter que pagar 56 milhões de reais por danos materiais e morais. Notícia da Agência Brasil, o Léo Rodrigues assina, foram condenadas, então, essas 3 empresas, porque aponta a decisão do juiz Vinícius Kobuti um evidente desvio de finalidade da fundação que se prestou a uma campanha publicitária de marketing para a criação de uma narrativa fantasiosa a favor da fundação. A situação, além de demonstrar o desrespeito da Renova ao seu próprio estatuto, demonstra claramente uma falta de respeito em relação às vítimas e à sociedade brasileira. Lembrando que a tragédia aconteceu em novembro de 2015. O rompimento da barragem da Samarco liberou uma avalanche de rejeito, né, causando 19 mortes e com impactos para a população de dezenas de cidades mineiras e capixabas, né, que também o Rio Doce vai até o Espírito Santo, ao longo da bacia do Rio Doce. E até hoje, né, não tem esse caso está meio sem uma grande punição, né? Eu acho que, na verdade, a questão também é essa, né? A atuação ainda é alvo de questionamentos judiciais, como aponta a matéria do Ministério Público de Minas Gerais e do Ministério Público Federal. Então, é importante acompanhar esse caso, né? Não dá para a empresa romper barragem e depois querer fazer propaganda dizendo que está cuidando, né? A gente tem um caso também da Braskem, né, que a gente já noticiou muito aqui em Maceió, que Maceió está fundando o caso da Braskem, e a Braskem vai no Big Brother Brasil dizer que está protegendo o meio ambiente, está fazendo ações ambientais, está fazendo qualquer coisa de mínimo impacto, mas as coisas de grande impacto, né, que a gente sabe não estão sendo feitas de fato, né? O afundamento de Maceió é um crime socioambiental absurdo, né? A gente relatou bastante isso aqui no ICL Notícias, mas é sempre bom lembrar para que a gente não esqueça, né? Porque o que aconteceu, o que está acontecendo em Maceió é absurdo. E a gente tem eleição municipal esse ano, né? Então é sempre importante lembrar dessas relações. Mais uma notícia aqui do nosso portal iclnoticias.com.br. TRF1 decide que empresas de Campos Neto e paraíso fiscal podem ser investigadas. O presidente do Banco Central tentou barrar a apuração na Comissão de Ética da Presidência da República. O querido amigo do mercado, né, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, estão aí na mira do TRF1. Essa notícia saiu agora de manhã. Foi cassado uma liminar do Roberto Campos Neto, que ele tinha conseguido uma liminar para impedir o andamento de processo na Comissão de Ética Pública da Presidência, que apura se ele mantém offshore no exterior. Então, vamos acompanhar. Tem uma aspas aqui do deputado federal Lindbergh Farias, e que ele aponta, né? Fiz uma denúncia, ele que fez essa denúncia para a Comissão de Ética Pública. Fiz a denúncia em cima de algumas ações de propriedade de Roberto Campos Neto. Há informações de que essas empresas têm remuneração pela taxa Selic. E o Lindbergh aponta que é um absurdo o presidente do Banco Central ter recursos escondidos em paraíso fiscal e ainda mais se lucra com as decisões tomadas por ele e pelo próprio Banco Central. Então aponta aí que ele estava querendo fugir de uma investigação séria, né? A vida é muito fácil para essa galera, né? Consegue acumular lucros e lucros, né? E não tem taxação, não tem que pagar imposto a mais, e ainda justamente quem decide sobre a taxa de juros, né? Quem impõe as decisões para o Copom, quem faz a pressão ali, né?
Então, isso aí o André Capedelli, e a Débora Maganha, perdão, explica muito melhor do que eu, né? A gente no ICL Mercado de Investimentos tem todo dia se fala sobre Campos Neto e os absurdos que ele conduz no Banco Central. O Eduardo Moreira também fala bastante do Campos Neto e a gente denuncia bastante aqui no ICL Notícias. Bom, notícia boa agora também, mais uma notícia boa, né? Que a anterior também é uma notícia boa. Desembargador determina a suspensão de escolas cívicos militares de Tarcísio em São Paulo. O magistrado suspendeu a implementação até que o STF julgue a ação que questiona a constitucionalidade do modelo. Então, as escolas cívico-militares, que nada mais são do que a implementação da burocracia militar em escolas, né? Principalmente da burocracia da polícia militar nas escolas, né? Porque na prática para o ensino não muda porcaria nenhuma, não muda nada, continua igual, só tem a grande diferença é que agora tem um professor milico em vez de um professor do Estado, porque não vai ter muitos mais recursos, não tem melhoras, não tem nenhum número que coloque essas escolas como muito melhores, que melhore alguma coisa. Na verdade, é só um projeto político ideológico, né? A militarização das escolas é um projeto político que o Bolsonaro implementou no governo dele, tentou implementar, né? De certa maneira conseguiu algumas adesões, e o Tarcísio vai replicando essa estratégia, né? Para poder mobilizar a base bolsonarista em favor dele. Então, o desembargador Figueiredo Gonçalves já terminou a suspensão da lei que criou as escolas cívicos militares em São Paulo. O programa foi criado e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas em maio desse ano. Essa liminar atende a um pedido da APOESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo. Segundo o desembargador, a lei deve ficar suspensa até que o STF julgue uma ação que questiona a constitucionalidade do modelo. A Secretaria Estadual não comentou sobre isso. O pessoal que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que está sendo analisada pelo tribunal. E tem aqui um trecho da decisão do desembargador, que ele aponta, né, que há controvérsias inegáveis sobre o bom direito e que recomenda cautela nesse instante, para evitar eventuais prejuízos pela instituição do programa. E parece que em cerca de 300 escolas estaduais, os diretores manifestaram interesse prévio ao modelo. É claro, porque para o diretor de uma escola que não tenha recursos, você ter uma injeção de recursos pode parecer interessante, apesar de, pedagogicamente, não ter nenhum ganho. Não tem nada que coloque essas escolas... Deixa eu tomar uma água aqui. Não há benefícios nessas escolas, de fato, para os estudantes, né? É só, de fato, um projeto político ideológico, que a extrema-direita falava, não, porque os governos do PT querem impor ideologias e colocar isso e aquilo. E é o que eles fazem. Colocar policial militar para comandar a escola é um projeto político ideológico, porque não tem nada que mostre, não tem pedagogia para policial militar. Qual é a pedagogia do policial militar? É mandar matar? Vai mandar os estudantes matarem? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, é um absurdo esse projeto do Tarcísio. Que bom que temos essa suspensão e vamos agora, né, aguardar essa decisão do STF. E vamos ver o quanto vai durar também, né, essa suspensão das escolas cívico-militares. Vamos lá, vamos para a próxima notícia. Também do nosso portal iclnoticias.com.br. Após perder processo que mirava editor do ICL, juiz do caso Ferrer desiste de 182 ações. O magistrado fez acusação contra o jornalista, mas colocou na ação dados de um homônimo. Essa é absurda, é um grande absurdo, né? Uma ação movida pelo juiz Hudson Marcos contra o jornalista Chico Alves, o editor do nosso portal ICL Notícias. Depois de perder essa ação, o juiz desistiu de todos os 182 processos que abriu contra profissionais de imprensa e figuras públicas que criticaram sua sentença. Esse juiz não tem mais o que fazer, não? Ele fica o dia inteiro despachando processo contra jornalista e influenciador digital? Tem processo contra Ivete Sangalo, Tata Werneck, Felipe Neto, Marcos Mion. Pelo amor de Deus. Tanto processo para o juiz analisar e ele fica perdendo tempo abrindo 182 processos contra jornalista, influenciador digital e artista.
Isso é mais um caso também de absurdo, né, de politização também, nesse caso, politização do judiciário, porque um juiz não tinha que estar se prestando esse papel, ainda mais um juiz que cometeu, que na condução do caso da Mari Ferrer foi completamente omisso com os abusos que estavam sendo feitos no julgamento. Tem aqui essa ação contra o Chico Alves. O juiz disse que um texto publicado na coluna de opinião do UOL teria atribuído a ele estupro culposo, que não é verdade, e reivindicava uma indenização de 52,8 mil reais. 53 mil reais é o que pedia ele contra o Chico Alves, o editor do nosso portal. É completamente absurdo que isso tenha sido pautado, né? Por enquanto temos essa decisão positiva, tivemos a decisão positiva, né, de perder o processo, e essa desistência também é muito importante, né, porque, enfim, mostra que o juiz não pode fazer o que quiser, de fato, né? A gente sabe que muitas coisas pode, mas é uma decisão importante porque contém um pouco do assédio judicial que é feito contra jornalistas, né? E a gente vai falar disso também na próxima notícia, para linkar uma com a outra. Eu acho que elas são um pouco próximas, né? Essa aqui eu acho que é completamente absurda. Saiu ontem, né? A Justiça do Tocantins tirou do ar o site Diário do Centro do Mundo. A decisão ocorre após processo movido pela deputada estadual Janade Valcari contra o veículo, que é candidata à prefeitura esse ano de Palmas. E ela conseguiu tirar do ar um site. Tirou do ar o Diário do Centro do Mundo, porque... E a explicação é absurda. Eu vou ler aqui para vocês, porque é completamente absurda. Segundo o TJ, a decisão de suspender o site ocorreu devido a tentativas infrutíferas de contato com o DCM e da impossibilidade técnica da suspensão apenas de uma notícia, que era a que a dona Janade Valcari, a deputada, pediu a suspensão, né? E aí a justiça aponta que foi necessário adotar uma medida alternativa para garantir a efetividade da decisão judicial. E a medida alternativa é derrubar um site, é atentar contra a liberdade de expressão, é atentar contra o direito à comunicação que a gente tem reconhecido no PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que reconhece o direito à comunicação, mas a gente não tem muito essa bandeira aqui hoje em dia, né, depois de muito tempo, mas é uma pauta que precisa voltar. E eu acho que essa notícia do DCM, essa derrubada do DCM, que é completamente absurda, nos traz essa pauta do direito à comunicação novamente. Porque não é só a liberdade do DCM se expressar, é o nosso direito de conseguir ter acesso à notícia. É o nosso direito, enquanto cidadão, de ir lá no site do DCM e ler as notícias do site DCM, do portal DCM. Então, é um caso, assim, que eu acho assustador, porque mostra que continua o assédio judicial contra a imprensa. Não acabou no governo Bolsonaro, até porque, no caso, estamos falando da Justiça, né? Tribunal de Justiça do Tocantins. Essa pauta tem que continuar sendo muito presente nas reivindicações da nossa sociedade civil, do jornalismo, né? O direito à comunicação ele tem que ser uma pauta nossa, e a liberdade de expressão tem que ser uma pauta nossa. E parece que o Kiko Nogueira, né, o diretor do DCM, soube quando estava no ar, quando estava numa transmissão ao vivo, que ele soube da decisão judicial. E aí tem a aspa dele aqui: vamos ter que lutar muito para reverter isso. Nosso advogado está atrás disso e me disse que retorna em breve com a solução. Acho que ele vai ter que entrar com pedido de liminar para o site voltar ao ar. Enquanto isso, nós vamos perdendo dinheiro, audiência, e no limite o que eles querem é quebrar o DCM. Essa é a fala do Kiko Nogueira, diretor do DCM. E é isso, né? O site sai do ar, perde esse recurso, não consegue monetizar no que precisa, né? A gente está falando de mídia dependente, que no caso do DCM depende de acesso, depende de clique, depende da propaganda paga do Google, da propaganda do Google Ads, né? O Google Ads, que são as propagandas do Google que aparecem nos sites,
eles geram receita para os sites, né? Aqui no ICL a gente não tem, mas muitos sites dependem desse Google Ads para conseguir se manter vivo. Então, é uma forma de tirar do ar de vez. Tirou do ar pontualmente, com essa decisão do Tribunal de Justiça de Tocantins, mas continua, né? Mas continua com essa tentativa de fato tirar do ar. E a deputada que tirou o DCM do ar, que pediu tirar do DCM do ar, ela é bolsonarista, ela defende a liberdade metafórica de expressão, mas na hora H, na hora de que eles usam esse discurso, né, de uma liberdade de expressão para todo mundo, para golpista poder quebrar o Planalto, para golpista poder falar e incitar golpe nas redes, e essa notícia, mas quando tem uma notícia que mostra um possível esquema de corrupção, ela quer tirar do ar. Aí não pode. Aí a liberdade de expressão tem limite, né? É o limite do meu. Tá falando de mim, não pode falar. E a reportagem do DCM apontava que a deputada teria faturado 23 milhões, teria supostamente faturado supostos 23 milhões por supostamente um suposto esquema que envolveria a Prefeitura de Tocantins e a banda Barões da Pesadinha. Então, supostamente, é um caso absurdo de corrupção, né? E ela, por essa suposição, decidiu pedir a retirada do ar do site. E, assim, tem muitos meios, né, no jornalismo da gente retificar uma notícia equivocada, da gente dar a posição para o outro lado, né? Mas para o bolsonarismo isso não importa. O que importa é apagar aquilo ali, ainda mais que ela vem candidata à Prefeitura de Palmas, ela é pré-candidata, então não quer aparecer o caso de corrupção envolvendo o nome dela. Em vez de tentar esclarecer isso para a população, em vez de apresentar um posicionamento para o site, em vez de fazer qualquer outra coisa, até pedido direito de resposta, né, que isso é legítimo, ela pediu a suspensão do site, ela pediu a suspensão da notícia e acabou ganhando a suspensão do site, né? É muito interessante isso, porque eu acho um caso completamente absurdo, né? E não é o primeiro, não vai ser o último, infelizmente, né? Aqui no ICL a gente foi alvo, acho que a nossa audiência toda sabe, que a gente foi alvo de um processo de um importante líder parlamentar que tirou do ar reportagem nossa, que fez a gente tirar matérias do ar e que limitou o direito à informação de quem está nos assistindo, limitou a nossa liberdade de nos expressar e limitou o direito de quem está nos assistindo de saber um caso absurdo envolvendo um importantíssimo líder parlamentar brasileiro, que eu acho que todo mundo sabe, né? Mas a gente não pode aqui falar, né, sobre esse caso diretamente. Então, é muito importante a gente ficar de olho, né? Outra agência pública também foi alvo disso, o Congresso em Foco também foi alvo disso. A gente não pode deixar situações como essa passarem a limpo, sem uma cobrança muito grande, sem uma pressão social. E é isso que eu acho que a gente aqui também no ICL tem esse papel, né? De mobilizar contra esses absurdos que o judiciário faz, né? Esse assédio judicial, né, contra jornalistas, e essa decisão contra o DCM é um grande absurdo. Vamos lá para a próxima? Ainda continuando um pouquinho nisso, só queria trazer essa nota da Associação Brasileira de Imprensa, e que reconhece, né, a decisão torna-se absurda quando se constata que o proprietário do DCM foi pego de surpresa. A ABI repudia com veemência a decisão inconstitucional do Tribunal de Justiça do Tocantins, que retirou o site do ar. O tribunal, e tem essa fala, esse trecho aqui também, o Tribunal de Justiça de Tocantins, seus juízes e desembargadores ignoram a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal desde o famoso julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 130, em novembro de 2009, de que a Constituição de 1988 não admite, em qualquer hipótese, qualquer tipo de censura. A decisão tomada contra o site DCM, bem como o assédio judicial e a perseguição a jornalistas, é inconstitucional, fere a jurisprudência do STF e, por isso, deve ser repudiada imediatamente. A nota da ABI, só para a gente fechar esse caso, mas a gente vai continuar acompanhando aqui no ICL Notícias, né? Enfim. Vamos lá, a polêmica de ontem, a grande polêmica de ontem, que já estão dizendo aí que o Rolex, que o Cartier do Lula, né, vale mais do que barra de ouro. Deixa eu só tomar umas água aqui, para a gente entrar nessa notícia, porque essa aí tem bastante coisa para a gente
falar, né? Vamos lá. TCU decide que Lula não precisa devolver relógio recebido durante o primeiro mandato. Decisão poderá abrir brecha para que seja rediscutido o caso das joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece um caso de deu tiro aqui para acertar lá, né? Na verdade, esse pedido de devolver o relógio do Lula, o relógio que o presidente Lula recebeu, foi em 2005, durante o primeiro mandato dele, quando não havia nenhuma legislação sobre a devolução de presentes recebidos pela presidência. Só que a decisão do TCU, ela não fala isso. Essa foi a posição do relator, do ministro relator falou. Então, em 2016 não existe essa regra, a regra não pode ser retroativa, então não tem que devolver. Só que a tese do ministro Jorge Oliveira, indicado para o TCU pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, levantou uma outra hipótese, né? Teve o relator que levantou a hipótese de não precisar devolver. Teve um outro ministro que falou precisa devolver sim, a lei tem que se aplicar retroativamente sim, o que acredito que não faça muito sentido, né? Não sou especialista do direito, mas se a lei foi criada em 2016, né? Não faz sentido ela retroagir, porque não é assim que acontece. Bom, o ministro Jorge Oliveira, ele abriu um outro flanco. Ele falou, não tem como julgar esse caso, porque não tem uma legislação específica, porque itens personalíssimos não valem para esse tipo de normativa, de devolução. E ele aponta, né? Segundo Oliveira, por falta de uma norma clara dada para o tratamento que deve ser dado aos presentes recebidos por presidente, não há necessidade de devolução dos itens. Ele está jogando o presidente Lula, né? Está jogando o presidente Lula nesse caso. Só que acaba que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque se não existe norma clara na concepção do TCU, não vale para o Bolsonaro, né? Então, de acordo com Oliveira, uma norma sobre o tema deveria estar prevista na legislação, cabendo ao Congresso a criação de uma lei específica para o tema, e não por uma determinação estabelecida pelo TCU em 2016. Na verdade, quem reconhece isso é o TCU, né? Não tem uma legislação específica. Mas desde 2016 há essa compreensão. E o ministro aponta que, a despeito de uma farta regulamentação sobre acervo documental, não há norma de hierarquia legal ou mesmo infralegal aplicável ao presidente que estabeleça regras sobre recebimento, registro e incorporação de presentes ou bens a ele direcionados. Essa ação foi apresentada por um deputado bolsonarista, o Sanderson, e o parlamentar pedia que Lula fosse obrigado a devolver o relógio de ouro da marca Cartier, avaliado em R$60 mil, e que o presente fosse incorporado ao acervo público da presidência da República. O relógio do Lula vale R$60 mil, né? Esse relógio Cartier. As joias do Bolsonaro, que segundo a PF, o Bolsonaro vendeu por aí, valem 6,8 milhões de reais. Esse relógio, que enfim, é um relógio de um valor alto, né? Eu não tenho um relógio nesse valor nem perto. É um 10%, né? É de 1% do valor das joias que o Bolsonaro supostamente teria surrupiado. Então, que item personalíssimo é esse de 6,8 milhões de reais, né? Ontem no N2, o Rodrigo Viana estava falando sobre isso, né? Personalíssimo, 6,8 milhões de reais é personalíssimo, porque o Bolsonaro vai sair usando por aí um colar de 6,8 milhões, ele vai na esquina comprar pão com leite condensado com um colar de 6,8 milhões de reais. O relógio faz sentido ser um item personalíssimo, porque essa é a definição, né? Item personalíssimo não tem... foi isso que eles entenderam no TCU, que item personalíssimo não se aplica a regra. Mas que item personalíssimo é esse, gente? 6,8 milhões no colar? Quem é que vai usar esse colar por aí? A Michelle vai usar esse colar no culto? Não vai. O Bolsonaro muito menos. Então, chama muita atenção, né, considerar que um colar de 6,8 milhões é um item personalíssimo, é curioso.
no mínimo, né? Mas vamos ver como isso avança, né? Na verdade, o TCU julgou só o caso do relógio, não julgou outros elementos. E tem um desdobramento disso, deixa eu passar aqui o desdobramento disso, que é que a Mônica Bergamo nos traz na Folha de São Paulo. Lula se diz usado pelo TCU para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver relógio. A devolução não está definida. Interlocutores aconselharam Lula a recorrer da decisão. Então, um bastidor aí que a Mônica Bergamo nos traz de que o presidente Lula ficou enfurecido com a decisão do Tribunal de Contas, que determinou que ele pode permanecer com o relógio de ouro que ganhou de presente em 2005. E, enfim, que a gente está falando aqui, né? Abriu brecha para rediscutir o caso das joias de Bolsonaro. O petista afirmou a interlocutores que se sente usado pela corte para posteriormente possa inocentar Bolsonaro no caso das joias. Então, a apuração da Mônica Bergamo dá conta de que o Lula não gostou nem um pouco dessa história de que ninguém precisa devolver presente personalíssimo, que nada é de ninguém, ninguém é de ninguém, e que eu posso ficar com o que eu quiser. Ele afirmou, inclusive, segundo a Mônica Bergamo, que pretende devolver o relógio ao TCU. Os interlocutores do presidente, porém, estão aconselhando o Lula a não fazer isso, porque abriria a brecha para que fosse devolvido todos os valores que recebeu, todos os objetos de valor, perdão, que recebeu em seus mandatos. E aí sugerem que ele recorra da decisão do TCU, afirmando que os fundamentos estão equivocados. Afinal, a defesa do Lula dizia que ele não era obrigado porque não tinha regra, né? Não que não ao que foi entendido pelos ministros do TCU, né? Então, vamos acompanhar esse caso, né? A gente vai acompanhar de perto esse caso, porque acaba beneficiando, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento contra ele está sendo conduzido no STF. Mas, enfim, um caso complexo, né? Vamos ver quais vão ser os próximos passos, qual vai ser o passo do presidente Lula, se ele vai de fato recorrer dessa decisão para pedir um outro entendimento. Mas, por enquanto, o que nós temos é isso. Falando em presidente Lula, falando em governo brasileiro, temos aqui França, Espanha e Estados Unidos respaldam a estratégia do Brasil, Colômbia e México para conter crise na Venezuela. Voltamos a falar de Venezuela, uma notícia importante que saiu ontem à tarde no Globo, matéria da Eliane Oliveira, que aponta, né, que o mais recente apoio à estratégia de Brasil, Colômbia e México, que defende a divulgação das atas eleitorais uma solução negociada para a crise na Venezuela, foi articulada, isso é importante, em uma conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler espanhol, José Manuel Álvares. Juntamente com os Estados Unidos e França, agora a Espanha respalda a linha de atuação dos três países. Vamos lá. Teve uma cartinha, né? Rolou uma cartinha de ex-presidentes de direita da América Latina e um ex-presidente da Espanha, dizendo que era um absurdo a postura do Lula, que o Lula estava sendo antidemocrático, que o Lula isso, que o Lula aquilo, que era uma grande palhaçada, né? Um grande jogo de cena. Porque a postura do governo brasileiro, na minha humilde opinião, é irretocável nesse caso. Porque o governo brasileiro não está defendendo, não, Maduro ganhou a eleição em ponto, então ele que tem que continuar. Ou então o contrário, né? O Gonçalves ganhou a eleição e ele que tem que assumir presidente. Porque, vamos pensar comigo, Maduro, nas atas divulgadas, de fato, dão Maduro presidente. O clima social vai ficar como? E se for o contrário? Se for o Gonçalves o presidente, se as atas da oposição são verdadeiras, as alegações são verdadeiras de que houve ali uma manipulação dessas atas, como vai ficar a situação na Venezuela? Vai virar uma guerra civil? Porque uma autoproclamação do Gonçalves favorece o endurecimento, o tensionamento social na Venezuela. Acho que isso é muito importante. O governo Lula tem sido criticado, né, por isso, porque ele não está defendendo a democracia,
Que democracia seria essa com uma guerra civil encampada? Que democracia seria essa com a população com cada vez mais sanções, né? Sem conseguir sair na rua para comprar comida porque está tendo troca de tiro na rua? Que não é um cenário impossível. A gente sabe que em casos de intervenções internacionais em países, o clima ficou muito hostil. E a gente acho que não tem nenhum bom caso de uma intervenção internacional que fez o país se democratizar de fato. Né? A gente tem os exemplos das... não estou dizendo que é isso que está acontecendo de fato na Venezuela. Estou dizendo, se hipoteticamente, né, se reconheça de fato o Gonçalves como presidente, a gente tem um cenário parecido com o que a gente viu na Líbia, né, na região do norte da África e no Oriente Médio. Então, o caso da Líbia acho que é um caso muito marcante, né, que houve a deposição ali. Enfim, eu acho que não é questão de entrar em mérito. Se a gente está falando de um ditador, se a gente está falando de democrata, se a gente está falando se o governo é bom, se é ruim, se o Gaddafi é legal, não é isso. E não estou também comparando uma coisa com a outra, mas eu acho que é um exemplo para a gente pensar qual é a atuação que o Brasil tem que ter num caso de crise no país, né? De uma crise local, de uma crise doméstica. A gente tem na Venezuela uma crise doméstica, influenciada, obviamente, por fatores internacionais, mas que essa crise doméstica, por envolver de atores do próprio país, podem, em algum momento, eventualmente, virar uma guerra civil, ter conflito armado, novamente. A gente já viu uma atuação muito violenta da extrema-direita venezuelana, né? Não é uma novidade. Então, se o Maduro, de fato, perde, precisa ter uma ponte de diálogo. Precisa ter um caminho de diálogo para a pacificação, para a construção de paz. E construção de paz não se faz com capacete azul da ONU só. E muitas vezes nem com isso. Construção de paz se faz no diálogo. Se faz arrefecendo o clima, deixando o clima menos tenso. Se faz construindo, de fato, essas pontes. E o Brasil tem sido um ator excepcional nesse ponto. Brasil, Colômbia e México, né? Os 3 países, inclusive, foram fundamentais para a assinatura do acordo de paz, do acordo que permitiu as eleições esse ano, né? O acordo político que foi feito em novembro do ano passado. Esse ponto é muito importante, porque para a gente entender a posição do Lula não está dizendo gosto mais de um, gosto mais do outro. Porque não é papel do presidente fazer isso. Não é papel do presidente dizer meu amigo Maduro tá certo e é isso aí. Ou o contrário, não gosto do Maduro, então González na cabeça. Né? Que é uma posição patética do Gabriel Boric, presidente do Chile. Né? O Gabriel Boric está usando totalmente politicamente essa situação na Venezuela para poder dizer que ele ainda é progressista. Porque no governo dele a gente não tem visto nada acontecendo. O governo Boric no Chile é um governo muito fraco, é um governo muito frágil, é um governo que não seguiu o ímpeto revolucionário, né, que tinha naquelas mobilizações que derrubaram o Pinheira, que fizeram o Pinheira ser derrotado, né? Derrubaram não, porque ele perdeu nas eleições, mas de certa maneira, que mobilizaram a Assembleia Constituinte, que mobilizaram esse ímpeto de construir uma nova Constituição e que teve muitos problemas no processo, né? Então, o Boric, ele usa politicamente a questão da Venezuela mirando o seu eleitorado. Ele não está fazendo política internacional, está fazendo política doméstica. Então ele pega o caso da Venezuela, que é um caso emblemático para todos os países da América do Sul, todos os países da América Latina. Ele pega isso e desdobra na questão local. O Lula não faz isso. O Lula podia muito bem falar, não gosto do Maduro. É isso aí. Mas isso vai resolver a questão da Venezuela? O Lula falar alguma coisa, assumir uma posição de um lado, vai resolver a questão da Venezuela? Não vai. Então, e aí tem a posição de França, Espanha e Estados Unidos. Estados Unidos que poderia tomar uma posição mais radical, né? já disse que o Maduro perdeu a eleição, mas está no caminho do diálogo. Eu acho que cada um está cumprindo seu papel, os 3 estão cumprindo seu papel diplomático, Brasil, Colômbia e México. O presidente Lula tem tido uma atuação irretocável nesse ponto. Eu acho que o Celso Amorim, que está lá e disse que está preocupado com o clima, a intenção, eu não sei se eu peguei aqui a notícia do Celso, peguei, que ele fala justamente isso, né? Eu temo muito que possa haver um conflito muito grave, diz o Celso Amorim, sobre a Venezuela. Então, e aí ele fala, não quero usar a expressão guerra civil. Eu falei,
mas ele teme muito. Eu falei porque eu acho que esse é um caminho... Se continuar um tensionamento, é um caminho inevitável. Inevitável. Porque a gente viu nos últimos dias a grande mobilização, tanto de um lado quanto de outro. Então, tem disposição de ir até o fim. E cabe às lideranças políticas diminuírem o tom e amenizar o conflito. E as lideranças políticas só vão fazer isso se tiver, de fato, um respaldo. Eu acho que o Maduro só desce o tom se tiver um respaldo de que qualquer que seja o resultado vai ser respeitado, ou então que a transição vai ser tranquila. Enfim, não sei o que tem que ser colocado na mesa. Eu acho que os dois lados têm que colocar na mesa as suas posições. Mas para os dois lados colocarem na mesa as suas posições, tanto para reconhecimento de um lado quanto de outro, é preciso que haja uma mesa. Não há negociação numa mesa se não tem mesa. Como é que se constrói a mesa? Com diálogo, com essa articulação internacional para isso. Senão a gente vai ver daqui a pouco na Venezuela um conflito, uma guerra civil de fato, e aí vai ter decisão do Conselho de Segurança da ONU mandando capacetes azuis para a Venezuela. Vai resolver? Não vai resolver nada. 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 Porque capacete azul só resolve conflito armado. Não resolve questão política local. E a gente já viu isso, já viu esse episódio. Acho que a Líbia é um excelente exemplo para a gente olhar o quanto uma degradação social de um país, uma degradação política, degrada a vida social de um país e degrada muitos processos. A Líbia era uma potência, de certa maneira, na sua região. E hoje, o que é a Líbia? A Líbia é um país dividido em 3, em 2, com governos diferentes, cada um defendendo que tem um governo próprio. Então, acho que é muito importante acompanhar de perto essa questão da Venezuela, né? Eu acho que tem que ter muita parcimônia nesse momento, porque está sendo um momento de acalmar, né? O governo Maduro apresentou as atas, a oposição apresentou as atas dela, disse que vai apresentar o Lula as atas, né? Então o Lula está sendo o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela. Então, se ele está tendo esse papel de mediação, ele tem que manter um tom de mediação. Se tanto um lado quanto o outro reconhecem o Brasil como um caminho para o diálogo, o Brasil tem que continuar nesse local de caminho para o diálogo. Eu acho que isso é o que vai fazer a construção de paz na Venezuela, a construção de democracia na Venezuela. Tudo isso passa por uma articulação internacional, por um respeito mútuo e por posições parcimoniosas por parte desses atores que estão aí como centrais nesse processo. O Gabriel Boric, gente, não vai resolver porcaria nenhuma na Venezuela. O Gabriel Boric não está nem aí para a Venezuela. O Gabriel Boric está querendo continuar como presidente, que está difícil, né? Está querendo continuar com o seu grupo na presidência, que está muito difícil, porque a situação no Chile não teve grandes mudanças, né? Então teve um projeto ou outro aprovado, né? Teve algumas coisas interessantes por lá, mas nada revolucionário, que aquele levante de 2020, 20 ou 21, acho que foi 20, aquele levante fez, se alguém puder me dizer aqui no meu ponto, no caso do meu WhatsApp, enfim, o levante do Chile não trouxe nenhuma grande mudança política factível, né, que a gente olha e fala, realmente, isso mudou 100%. Mas, enfim, né, vamos lá, vamos acompanhar, eu acho que é importante. Caramba, faltando 10 minutos agora. Vamos lá. Eu queria trazer essa notícia aqui, que a gente está no tema internacional, sem a propaganda, de preferência. A Argentina, né? Falando em atores amalucados, a gente tem o principal ator amalucado da América Latina, que é o senhor Javier Milei e sua trupe. Então a galera do Milei foi se encontrar com genocidas condenados, né? Genocidas condenados Foi 2020 no Chile, né? Bom, mas a galera do Milei resolveu se encontrar com condenados por crimes de lesa humanidade na ditadura do terrorismo de Estado da Argentina, que começou em 78. Essas pessoas estão presas, porque a Argentina prendeu esses golpistas, esses assassinos, e a turma do Milei foi se reunir com eles. Os deputados libertários foram para Ezeiza, né? Então, que é a prisão de Ezeiza. É de um absurdo tão grande. Absurdo tão grande. As pessoas estão condenadas ainda, não são só cometeram possivelmente crimes, supostamente crimes, não são supostos crimes. Houve crimes de lesa humanidade
na ditadura do terrorismo de Estado da Argentina, que começou com Videla. E os libertários, estão a favor da liberdade, foram lá visitar esses assassinos. Como a gente não tem muito tempo, eu não vou me estender muito nessa, mas é completamente absurda, mais um grande absurdo que a gente vê dessa galera que diz defender a liberdade de expressão. Eu queria trazer aqui duas sobre a Olimpíada para a gente terminar com um clima mais ameno, né? Depois de... Não, antes disso, eu vou puxar essa coluna do Estadão, que eu achei divertida. Da coluna do Estadão, da Rosiane Kennedy. Bolsonaro reage à cobrança para liderar a oposição e estreita relações com os senadores do PL. Ex-presidente esteve com parlamentares no jantar em Brasília para receber o novo integrante da sigla. O que é isso? A notícia está dizendo? Que o Bolsonaro não queria trabalhar. Os senadores falaram, você tem que trabalhar, meu filho. Você quer ser nosso líder, tem que trabalhar. E agora ele falou, tá bom, talvez eu vá trabalhar. Isso só mostra que o Bolsonaro sempre foi um grande vagabundo. O Bolsonaro nunca gostou de trabalhar. Quando ele era deputado, não gostava de trabalhar. Quando era presidente, não gostava de trabalhar. A agenda dele era vazia. Ele ia lá para frente da Alvorada, naquele cercadinho, porque ele estava ali já. Então, o grande evento do Bolsonaro diário era ir para o cercadinho, porque ele está na porta de casa, desce ali, dá um oi para a galera, filma aqueles malucos lá falando, interage, finge que é do povo, e pronto, fez o trabalho dele. Já pode ir, já bateu o ponto. Ele batia o ponto dele ali no cercadinho. Porque ele não trabalha, o Bolsonaro nunca gostou de trabalhar. Então, essa notícia aí, eu acho que ela é muito engraçada, porque mostra como é a dinâmica desse sujeito que foi o nosso presidente, né? E aqui tem, cobrado a participar mais das discussões e liderar a oposição no Senado, o presidente Jair Bolsonaro reagiu e tentou azeitar a relação com os senadores do PL. De acordo com interlocutores, ele tem promovido encontros informais esporádicos, sem discurso, com foco em estreitar as relações pessoais entre os nomes do partido. Então, não são nem encontros fixos semanais. Não é nem, não, tudo bem, eu vou tirar aqui segunda, quarta e sexta para me reunir com os senadores, a gente bate um papo, tá ok? E come um pãozinho com leite condensado. Não é nem isso, são encontros esporádicos. Quando dá vontade, ele fala assim, que tal? E hoje me encontrar com o senador. E é esse sujeito que não vai poder ser candidato à presidência por decisão, né, sobre sua inelegibilidade, mas é uma liderança aí da extrema-direita que cada vez está mais fraca. E o que essa notícia nos traz, a gente viu aqui no Rio de Janeiro, os protestos, as manifestações bolsonaristas, com tamanho... Eu acho que a que teve aqui no Rio de Janeiro, na capital, teve um tamanho razoável. Não foi grande, mas também não foi pequena. Aqui na Praça Sans Pena. Moro, inclusive, perto da Praça Sans Pena. Não foi muito grande, mas também não foi pequena. Mostra ali que tem alguma coisa. As outras, em Niterói, foi um fracasso. Mas ele está enfraquecido. Ele não mobiliza mais multidão como mobilizava. E agora a classe política parece que está chateada com Jair Bolsonaro, porque ele não faz nada. Ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta de ser líder político. Ele gosta de... Bom, eu não sei se o jurídico me permite falar isso, então vamos para a próxima notícia. Vamos de Olimpíada. Mais 2 atletas contraem infecção intestinal nas Olimpíadas após nadarem no Sena. Já são 5 no total. Imagina se isso fosse no Rio de Janeiro, em 2016, o escândalo que seria. Esse paiseco subdesenvolvido, que não consegue fazer nada. As Olimpíadas de Paris estão um grande caos, né? São um grande caos. Tudo parece que está dando errado nessa Olimpíada, é incrível. Não tem comida para atleta na Vila Olímpica. Os atletas estão tendo que comer por fora. Teve delegação que contratou chefe de cozinha para conseguir ter o que comer. Muitas reclamações sobre os alojamentos. Teve o caso de um atleta que teve que dormir na grama porque não tem ar-condicionado, porque supostamente eles estão pensando no meio ambiente. Economizaram tantos reais. E aí vem a contradição que eu queria trazer aqui, matéria do The Guardian, que questiona, né, da Angélique Chryssafis, de Paris, colunista do The Guardian, que é um jornal britânico. Ela fala do greenwash, pergunta sobre o greenwash. Por quê? As Olimpíadas estabeleceram pontos para vender refrigerante, né? E tem que usar um copinho específico para não
para proteger o meio ambiente, compre o seu copo de plástico. O plástico, em tese, reutilizado. Só que, para você encher o seu copo de plástico, você tem que usar uma garrafa de plástico. Então, é o dobro de plástico. Se fosse uma máquina de apertar o botão e sair o refrigerante, aí faz até um pouco de sentido. Mas a decisão da... Mas, enfim, isso é uma grande contradição que a gente vê em vários pontos, né? Porque a França não colocou ar-condicionado, mas as delegações que puderam compraram ar-condicionado. Qual é o sentido disso? Você acaba desnivelando também os atletas. Se tem atleta que consegue comprar ar-condicionado e botar, e atleta que não consegue comprar ar-condicionado e botar, tem um desnível aí. Além daquelas camas porcaria de papelão, né? Tem muito atleta reclamando. Mas... esse desnível acaba o quê? Aumentando o desnível entre o sul global e o norte global nas Olimpíadas. Acho que isso é uma coisa evidente, que já tem uma diferença muito grande, questão de investimento, questão de recursos para isso. E quando você cria condições ruins para os atletas, quem tem mais grana vai botar grana para garantir que os atletas estejam na melhor condição. E quem não tem grana vai perder medalha, não vai ser campeão. O ouro vai ficar para quem tem grana para comprar ar-condicionado. Então, essas Olimpíadas sustentáveis têm inúmeras contradições, né? Porque acaba passando também pelo discurso vazio, né? Dessa preocupação ambiental liberal, de que fazendo pequenas coisas a gente consegue. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Invista mais no fundo da Amazônia em vez de fazer papagaiada com as Olimpíadas, né? Acho que isso aí é muito curioso. Bom, gente, já estamos nos encaminhando para o final aqui do nosso Desperta ICL. Foi muito prazer estar aqui com vocês. Estarei de volta no N1 para o giro de notícias do nosso portal iclnoticias.com.br. Então fique agora com Vivi Mesquita, William De Luca e Eduardo Moreira no ICL Notícias, primeira edição. Até já! Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.